nós vamos registrar aqui agora a introdução, né, para quem quer fazer agora o desafio do Espelho, Espelho Meu, que nós desenvolvemos aqui, a Gisele e eu, para trabalharmos junto com as aliadas o nosso mês do Tudo ou Nada bem focadas, bem objetivas. Em que consiste o desafio? A gente vai fazer o exercício do espelho, que o Elton ensinou para a gente no resgate dos otimistas. A ideia nasceu lá, e nós compartilhamos no grupo os cortes, né, do Elton fazendo o exercício, para que a gente entenda como funciona. Então, aqui nós vamos dar exemplos básicos. Eu vou compartilhar minha tela agora, para que vocês possam ver a apostila que a gente desenvolveu para poder fazer o exercício, todas na mesma página, né, todas com o mesmo raciocínio, vamos dizer assim. Tá aparecendo direitinho para vocês, meninas? Tá. Show de bola. Então, vamos lá. Aqui é a capinha da nossa apostila. Então, qual que é o objetivo? Você ficar de frente com você mesmo. Como que eu vou fazer isso, Glória? Você precisa, na sua primeira etapa, ter clareza dos pré-requisitos para você fazer esse exercício. Você precisa escolher o que vai ser o seu impossível. Qual é aquela coisa que hoje você está tentando fazer, ou você gostaria muito de fazer, mas tem muita dificuldade, e você quer transformar em possível. Escolhi. Eu quero mudar alguma coisa na minha postura, eu quero bater uma meta de venda, eu quero trocar de carro, eu quero desenvolver alguma coisa, eu quero ter uma conversa difícil. Escolha aquilo que você quer fazer. A minha recomendação pessoal a gente sempre deve voltar para o plano. Então, o que eu fiz para escolher os meus objetivos? Eu voltei para o meu plano perfeito. Qual que é a meta que eu tenho lá? Qual que é alguma das metas que eu tenho lá que eu quero dar um gás nela agora, nesse mês do Tudo ou Nada? Então, a gente escolhe aquilo que a gente quer fazer, você pode escolher o que você quiser, mas eu faço uma recomendação pessoal que você volte para o seu plano perfeito e observe algum daqueles objetivos, alguma daquelas fichas que você colocou lá. Por quê? Porque isso garante que você está alinhada com o seu propósito. Porque senão a gente começa a falar no plano perfeito que a gente quer uma coisa e começa a correr em outra direção. Isso pode ser um perigo, porque a gente pode dar gás em coisas que vão ativar outras teias e podem ativar uma relação nova de pré-quedas, um monte de situações. Então, lembrar daquilo que o Elton e o Ramon falam tanto com a gente. O que é que está no seu caminho agora? Qual é a pedra que você precisa tirar da frente agora? Para a gente ativar só as teias necessárias. Não tem necessidade de ficar brigando com pré-quebra que você não está precisando agora. Vamos ser estratégicas e intencionais nesse sentido. Então, vamos escolher isso que a gente quer tornar possível com base naquilo que a gente já determinou que é o sonho grande da gente, que é aquele lugar que a gente está querendo ir. Então, volte para o seu plano perfeito. Se você não fez o seu plano perfeito até agora, corre lá no grupo, bate um papo com a gente se você precisar, e vamos fazer um plano de curto prazo que seja, mas que seja algo que esteja alinhado com esse seu propósito. Beleza, escolhemos, já sabemos atrás de que vamos correr. Agora nós precisamos fazer um compromisso conosco mesmas, ser totalmente sinceras, brutalmente sinceras conosco mesmas. Porque não adianta você chegar lá e, não, mas eu vou falar uma coisa aqui que fica confortável. Não, tá tudo bem com meu pai, com não sei o que, eu não preciso de fazer uma conversa difícil. Não, seja realista. O que tá te incomodando de verdade? O que tá te parando de verdade? Ou, Glória, eu não tenho clareza do que tá me parando, mas eu sei que eu sinto uma preguiça danada no final de semana quando eu tenho que ir na casa da minha mãe. Então, você já sabe que tem algo para você procurar aí. Então, seja totalmente sincera com você, não esconda de você os seus sentimentos, os seus desconfortos, porque isso vai ser muito importante para você identificar o que você realmente precisa fazer. E terceiro, esteja disposta a lidar com pré-quedas. Vamos lembrar daquele áudio do Elton, onde ele explicou para a gente, olha, você vai ter postes ao longo da estrada. Se você decide que você vai a 60 km por hora, você vai ver uma certa quantidade de postes. Se você decide que você vai a 120 km por hora, quantos postes você vai ver? Então, partindo do princípio que você vai chegar mais rápido no destino, esses postes vão passar mais rápido.
Assim é a pré-queda. Quando você empreende velocidade, você também empreende velocidade nos desafios, nos padrões que você precisa quebrar. Você vai ver mais rápido, você vai perceber, decidir e agir mais rápido. Então, você vai ter uma sensação de que está acontecendo mais coisa. Mas, na verdade, o que você está fazendo é distorcendo o tempo. Porque intensidade distorce o tempo. Você pode levar 10 dias ou 10 anos para fazer alguma mudança na sua vida. A escolha é sua, você tem direito de fazer no seu tempo. O tempo é sempre o seu. Só que não vale lá na frente reclamar de não ter uma coisa que você não quis. Estamos combinados? Então, brutalmente sinceras conosco mesmas, dispostas a lidar com a pré-queda e com clareza, decididas do que queremos. O objetivo principal bem definido, para a gente não ficar correndo feito barata tonta cada hora para um lado. Para requisitos claros, nós passamos para a parte do vamos escrever o que a gente quer. Nós precisamos decidir. Nesse momento, a gente precisa decidir o que a gente quer fazer. Você quer dar um exemplo, Gisele, de alguma escolha? Eu posso dar exemplo que a Viviane trouxe pra gente aí 5 minutos atrás. No sonho grande dela, ela trabalha com desenvolvimento humano, é uma profissional grande, respeitada, tem um público, auxilia as pessoas a se desenvolverem, utiliza a técnica dela, todo o estudo que ela tem. E para isso, ela tem que se tornar alguém maior, alguém grande, e ela precisa ter clareza no o que ela precisa fazer ao longo do tempo, ao longo dos dias, ao longo dos meses, para alcançar esse sonho grande. Esse é um sonho dela. Outro exemplo de sonho. Eu quero construir uma família onde eu tenho um marido memorável, ele me valoriza, eu tenho filhos, eu sou uma ótima mãe, eu trabalho com aquilo que eu gosto, que eu quero, mas eu não tenho essa necessidade, eu tenho tempo para cuidar das crianças, lazer, um ambiente familiar gostoso, feliz, saudável. O que eu preciso fazer para me tornar essa mulher, para atrair esse homem, para ter esse relacionamento, para ter esse casamento, para ter esses filhos, essas crianças? É um propósito, um projeto que a gente pode olhar dentro do projeto. Espelho, espelho meu. Às vezes você quer fazer alguma coisa pequena, alguma coisa bem específica. Por exemplo, a gente vai dar exemplo da própria Glória. Ela quer vender um carro. É um carro que ela ganhou de herança, que ela não quer mais ter ele, porque ela tem outros objetivos, comprar outro carro, um carro melhor e etc. Ela precisa, o quê? Ter foco na questão da venda do carro. Então, o objetivo, o impossível dela no momento, é a venda do carro. O que ela precisa fazer para alcançar esse objetivo de vender o carro? Ela vai fazer essas perguntas para o espelho. Qual relação esse carro está envolvido? Onde ela precisa anunciar? O que ela precisa pesquisar sobre IPVA? Como comprar, como financiar, o que fazer. Então, o objetivo pode ser pequeno. Outro objetivo pequeno, uma aliada deu exemplo. Eu preciso estar num ambiente melhor no meu trabalho, fazer o meu trabalho estar com um ambiente melhor. Porque isso para mim é impossível. Eu tô sentindo que o trabalho, aquele momento ali de trabalho, as pessoas, as relações não está boa e no momento é impossível eu ter uma relação boa, um ambiente bom no meu trabalho. Então, o que eu vou fazer para alterar a configuração, a minha postura, o que eu preciso fazer para conseguir alcançar esse impossível? O impossível, ele pode ser qualquer coisa, pode ser coisinha pequena, coisas pontuais, ou pode ser aquele sonho grande que a gente tem estruturado lá no marca-passo. É você que vai fazer, é você que vai decidir o que você quer focar. Inclusive,
O projeto Espelho, Espelho Meu, ele é indicado, né, a teoria ali fazer os 15 dias, mas muitas pessoas vão fazer o projeto 365 dias. Vai utilizar isso como uma meta diária, como um momento específico para olhar para o dia e fazer ele ser intencional. Chegar no final do dia, a pessoa deitar a cabeça no travesseiro, saber que fez alguma coisa, uma mínima tarefa para alcançar o impossível do ano. Então, temos aí essas duas formas de olhar o desafio. Perfeito. A gente pode pensar em algo pequeno. Tem um carro me incomodando aqui na garagem, vou vender. Ou a gente pode pensar numa coisa grande. Eu preciso me tornar uma mulher memorável para ter um homem memorável. São dois extremos aí. Agora, o meu objetivo é pequeno, até porque eu quero treinar, etc, etc. Então, você vai vir aqui e vai escrever qual o impossível que você quer quebrar nesses 15 dias. Agora, minha meta é uma meta grande, eu quero me tornar uma mulher memorável para construir uma família memorável. Aí nós vamos voltar nos ensinamentos do plano perfeito, porque tudo volta para os princípios. Quando algo é grande, a gente precisa dividir o boi em bifes. Uma mulher memorável, ela não acorda de manhã. Como é que chama a mulher do Shrek? Uma Fiona. Fiona. E é o seguinte, ela vira uma mulher memorável? Não é assim que funciona. Então, o que a gente faz? A gente divide em bifes. Essa semana, eu vou me tornar uma mulher mais perfumada, uma mulher mais elegante. Daqui 15 dias, eu vou treinar alguma coisa. Eu vou passar 30 dias fazendo o danço do ventre com a Gisele para conseguir um rebolado melhor, para conseguir uma postura melhor, para curar uma dor que eu sinto no corpo. Eu vou fazer um pacote de sessões de TRG com a Letícia para eu conseguir ativar no meu inconsciente, curar alguma coisa que eu identifiquei que está me impedindo de ser essa mulher memorável. Então, o que a gente vai fazer? Se o seu objetivo é um objetivo grandão, você vai fazer com ele igual no plano perfeito. Você vai dividir ele em partes, né? Como a gente fala na gestão de projetos ali, etapas, squads, de 15 dias. E aí você pega essa decisão que você tomou e escreve ali o que é o que você vai fazer dentro desses 15 dias. Porque aí você pegou aquela coisa que é grandona, que é muito importante para você, que é um projeto de um ano, mas você vai ter foco para saber dentro de 15 dias o que você vai fazer, para ficar mais perto daquilo que você quer. Então, beleza, escrevemos aqui o nosso impossível. As meninas que estão acompanhando, que estão começando hoje, registrem aí o que é essa decisão que vocês tomaram. Ah, não, Glória, tá aqui durante a gravação, o tempo tá pouquinho. Tudo bem. Compreendeu o assunto? Compreendi. Antes de você sair da reunião, você vai lá e anota, que é para você poder começar, né? Como a gente estava falando antes de iniciar a gravação, gol de canela também é gol. É importante a gente começar. Sair da inércia é sempre mais difícil, mas depois que a gente começa, a gente continua e depois melhora. Escrevemos, decidimos, anotamos, para a gente não esquecer, a gente revisitar isso todos os dias. Nós vamos para a segunda parte. Nós vamos fazer um exercício de visualização. Em que consiste esse exercício? Esse exercício é para a gente encontrar com a nossa consciência. A gente precisa ter clareza de para onde nós estamos indo. Então, a gente precisa pensar lá no futuro, quando a gente já tiver alcançado esse impossível, que a gente está tornando possível dentro desses 15 dias, se aquilo que a gente escolheu é uma coisa grande, que está lá longe, a gente vai visualizar aquele eu do futuro, nosso, que está lá longe com aquele objetivo grande. Por mais que o que você esteja combatendo hoje seja um pequeno hábito ou uma parte de uma dependência emocional, alguma coisa assim, o eu do futuro que você vai projetar no espelho, ele é aquele que já realizou aquele objetivo grande que você tem. Porque ele é muito mais habilitado para poder te instruir hoje. Para ele, isso que você está combatendo em 15 dias já ficou pequeno. Então, a sua consciência vai te entregar informações muito importantes nesse período, não é mesmo? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos refletir em cima da ferramenta dos ingredientes da permissão. Então, você vai anotar aí. Quem eu sou? Lá no futuro, quando você já conseguiu vender o carro, quando você já é uma mulher memorável, que tem um marido memorável, uma família memorável, quando você já é
que faz alguma coisa que você não está conseguindo fazer hoje, enfim. Quando você já for aquela pessoa onde aquilo que hoje é impossível para você já se tornou possível. E aí você vai anotar, quem que eu sou? O eu sou é o seu, é o que aconteceu com você, é o que você se tornou. Então, no vídeo, por exemplo, do Elton, ele é um cara que ganhou o Nobel, que acabou com o acaso, que mudou a mentalidade das pessoas, ele se tornou aquele homem. Ele se tornou uma pessoa como Einstein, que mudou o mundo. Isso é o que ele é. O que eu tenho? Você vai responder para você. Então, você pode dizer que você tem um negócio XYZ, que você tem um carrão, né? Sei lá, um carro zero, uma Lamborghini, sei lá, uma Ferrari, enfim, aquilo que for aquilo que te motiva, aquilo que for aquilo que realmente é o seu impossível hoje realizado. O que eu faço? Bom, uma mulher memorável, quando ela está construindo ou constrói a família memorável dela, quando ela tem um desafio, quando ela tem um problema, como é que ela se comporta? Ela liga para a mãe, para o pai, para pedir socorro, ou ela liga para o marido? Se o pai e o marido pedir socorro ao mesmo tempo, ela vai atender quem primeiro? Então, quais são as suas atitudes quando você já é essa pessoa memorável que você escolheu ser? E onde você está? Então, será que de carro zero eu vou rodar nas mesmas estradas que eu rodo de carro velho? Será que o carro que eu vou comprar tem o mesmo estilo? Vai me levar para os mesmos hobbies? Será que essa mulher memorável, elegante, ela vai frequentar os mesmos restaurantes? Ela vai fazer as mesmas viagens? Ela vai morar na mesma casa? Então, o estou, ele é geográfico mesmo. Onde que fisicamente você vai se posicionar? Você vai estar no mesmo bairro? Você vai fazer a mesma visita de domingo? Onde você vai estar? Então, pense nisso, visualize quem você será, né? Como é que você é, mas escreva no presente. Quem eu sou, o que eu tenho, o que eu faço, onde eu estou. Beleza. Esses são os 2 primeiros passos para a gente fazer quando a gente está começando o nosso desafio do espelho, espelho meu. Depois que a gente tomou essas decisões, a gente vai fazer daí para frente, todos os dias, os próximos passos, os próximos 2 passos. Você vai, no passo 3, olhar para o espelho, preferencialmente logo cedo, assim que você acordar, para que você programe todo o seu dia em prol daquilo que você percebeu, decidiu, e aí você haja, porque aí você tem o dia inteiro para fazer aquilo. Se você deixar para fazer na hora que você já for dormir, como é que você vai realizar as coisas que você decidiu, né? Vai ficar para o dia seguinte, você já não acorda no mesmo embalo, então, preferencialmente, seja a primeira coisa que você faz no seu dia. Se não for a primeira, não deixa para ficar muito tarde, não, faz pelo menos pela manhã, né? E aí você vai olhar para esse espelho e você vai ver esse você do futuro lá dentro. E vai perguntar para ele: espelho, espelho meu, o que você tem para mim hoje? Ou seja, como é que é a realidade que já se tornou possível? Então, essa mulher memorável do futuro, ela vai responder para você: eu tenho uma família, eu tenho um belo café da manhã com o meu marido hoje, eu tenho um carro zero na garagem, e eu estou feliz porque eu faço passeios, eu faço isso, eu faço aquilo, eu fechei, eu tenho negócios muito bacanas para fechar, porque eu me tornei mais profissional nisso, nisso, naquilo. Então, é a hora em que você vai ver todas essas coisas boas e maravilhosas que você quer na sua frente. Por quê? Porque isso vai te motivar e isso vai colocar clareza na sua mente a respeito de quais são as percepções que você precisa, quais são as atitudes que você precisa. E isso vai dar para você aquele gás para poder tomar as decisões e as atitudes necessárias. Então, além da clareza de daquela velha história lá de Alice no País das Maravilhas, para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Então, quando você olha para dentro do espelho e vê o seu eu do futuro, que já conseguiu aquilo que você está almejando hoje, você tem clareza de para onde você está indo, e ao mesmo tempo a sua mente já começa a construir os caminhos pelos quais você vai passar. Porque, como a Letícia gosta de explicar para a gente nas sessões dela,
O inconsciente domina a maior parte do nosso comportamento. Então, nós precisamos trazer ao consciente aquilo que hoje a gente não está tendo muita clareza. Olhar para isso traz isso para a gente. Então, fizemos a pergunta, espelho, espelho meu, o que você tem para mim hoje? E o nosso espelho respondeu, eu tenho um Nobel, eu tenho uma Ferrari, eu tenho um marido, eu tenho filhos, eu tenho um passeio no shopping, eu tenho uma viagem na praia, eu tenho ótimos clientes, eu tenho um escritório maravilhoso para trabalhar, eu tenho a minha empresa, enfim, o que for. Eu tenho isso para você hoje, está aqui, é só você vir pegar. Logo em seguida, você vai fazer o passo 4, que é a segunda pergunta. Espelho, espelho meu, o que você quer de mim hoje? O seu espelho, ele vai te responder. Eu quero que você levante a sua estrutura física da cadeira e faça uma prova. Eu quero que você levante e vá para a academia. Eu quero que você joga fora esse monte de chocolate que você tem aí do seu lado e coma algo saudável. Eu quero que você deixe de ficar com preguiça e leia durante 15 minutos. O que você quer de mim hoje? O que você precisa que eu faça hoje para que eu me torne essa pessoa lá do futuro? Você vai começar a ver essa estrutura surgir na sua mente. E aí você vai anotando. E aí você vai passar o seu dia agindo para entregar para o seu eu do futuro isso que ele precisa de você. E isso vai ser o exercício que nós vamos fazer durante os 15 dias. E aí, nesse momento, é um momento que aparece você tem que rodar um protocolo, você tem que fazer uma conversa difícil, você tem que colocar PDA no marca-passos, você tem que participar do encontro do seu grupo, você tem que utilizar as ferramentas da aliança. Isso aparece aí, ó, nesse momento. A pergunta número 1 é aquele momento de visualização. Tem gente que, quando fala de visualização, faz até aqueles quadros onde você prega figuras, viagem, dinheiro, relacionamento, etc e tal. É aquele momento um pouco mais lúdico, um pouco mais de aspiração. Mas a segunda pergunta é o que vai realmente te tirar da zona de conforto e fazer você fazer. Eu, na minha experiência do desafio, eu percebi que o que o espelho pedia para mim era mudança de postura. Eu já tinha mudado a postura e eu não sustentei a minha nova postura e aí eu caí. E aí ele veio escancarado para mim cadê sua postura? Outra coisa que veio para mim, exemplo pessoal meu, eu até falei com as meninas no grupo, um áudio da Cida. A Cida fez um áudio e ela estava falando justamente sobre você fala que vai fazer, você fala que tem um novo propósito, você fala que está incumbindo de mudar sua vida e fazer coisas diferentes. Mas você está fazendo mesmo? Você está mudando mesmo? Ou você só está enrolando? Você só está falando que vai fazer, que está fazendo, mas no final mesmo, na prática, quando chega no final do dia, você olha, você fez alguma coisa? Cadê a postura? Então aí, ó, o espelho falou comigo. Cadê o colocar o áudio diário em prática? Esse é o momento dessa pergunta número 2, é isso que aparece pra gente. Exatamente. Às vezes o que o espelho precisa da gente hoje é clareza. E você percebe que não tem, você aperta o botão de pânico e pede um pense comigo no grupo. Às vezes o que o espelho precisa da gente é igual a Gisele falou, cadê tua postura? E aí aquela vontade que você tem, como a gente brinca aqui entre nós, nossa piada interna, de dar uma chulapada na cara do companheiro, você respira e fala, não, peraí, a minha versão memorável não faria isso. A minha versão memorável seria intencional na comunicação, daria o outro a possibilidade de compreender melhor o que eu estou falando, daria o outro a possibilidade de mostrar o lado B. A minha versão memorável não compra uma coisa que não precisa, porque ela sabe que ela
abdicando de um prazer momentâneo para uma coisa de 6 meses vai ser muito importante para a família dela. Enfim, cada um vai estar num momento. Mas, como a Gisele disse muito bem, nesse momento em que você pergunta para a sua versão do futuro o que ela precisa de você, ela vai te dar aquelas respostas que talvez a gente não vai gostar muito de ouvir. Olha, hoje eu preciso que você faça um sacrifício. Ou, hoje eu preciso que você vá desfrutar um pouco da vida, porque você está deixando de lado a sua família. Você não pode ficar só no trabalho. Vai ter as duas situações. O importante é estar atento e ouvir com bastante respeito e atenção, brutamente sincero, a resposta que o espelho vai te dar. Faremos isso, esses 2 passos, repetidamente pelos 15 dias. No 15º dia, reserve um pouquinho mais de tempo. Porque o passo 5, que é o PDA, a gente acabou descrevendo ele, né? A gente vai pegar a resposta daqui, né? O que eu preciso de você. E aí, esse que eu preciso de você é a percepção. Então, você vai colocar aqui, você vai resumir aqui. Eu percebi que, e você vai decidir. Eu decidi que, e hoje eu vou. Então, é aquela micro que às vezes não é muito micro, né? Às vezes é uma conversa difícil, alguma coisa até mais ampla. Mas, assim, é aquela ação que cabe dentro de um dia. Não coloque ações que cabem dentro de muito tempo, porque essas ações que cabem dentro de muito tempo, elas são aquelas ações que você colocou lá no seu acompanhamento semanal do plano perfeito. O desafio dos 15 dias, ele é para você botar velocidade, força, intensidade, para você distorcer o tempo. Então, cada decisão sua, ela vai arrematar uma percepção que você teve depois da conversa com o espelho, mas cada decisão vai gerar talvez mais de uma ação. Por quê? Porque cada ação tem que ser uma ação que cabe dentro daquele dia. Então, fiz a pergunta para o espelho, do que ele tem. Fiz a pergunta do que ele precisa. Gerei a percepção, tomei a decisão e escolhi a ação do dia. São os 3 passos que você vai repetir nos 15 dias. Beleza, fechamos os 15 dias. No último dia, como eu estava dizendo, reserve um pouquinho mais de tempo para você poder fazer a sua reflexão final. Então, no 15º dia, seja qual for o resultado, sem culpa nem desculpa, você vai anotar para você poder revisitar depois como é que foi fazer esse desafio. Quais os resultados que você teve, como é que você se sentiu, enfim, solta o coração, solta a mente, registra tudo aqui, porque depois de um tempo, depois de ter feito isso mais de uma vez, a gente vai vendo o quanto que a gente evoluiu. E esse momento de refletir, ele é muito importante, por quê? Porque a gente vai descobrir por que a gente conseguiu, por que a gente não conseguiu, e com isso a gente vai saber o que repetir e o que mudar. Então, percepções muito importantes vêm a partir dessa reflexão. Então, de uma forma resumida, o que é o desafio espelho, espelho meu? Ele é você dividir o boi em bifes cada vez menores, né? Talvez dividir o bife em pequenos pedaços, para você poder dar velocidade. Como é que você dá velocidade? Você não deixa o dia terminar sem você fazer sem você dar aquele pequeno passo. Então, desse modo, você garante que em 15 dias você deu pelo menos 15 passos. Quando a gente faz esse monitoramento uma vez na semana, uma vez no mês, a gente acaba dando 1, 2 passos ao longo do mês. Se a gente fizer desse jeito aqui, a gente vai dar 1 passo por dia. Por isso que eu disse no começo que é pré-requisito estar disposto a lidar com as pré-quedas. Resolvi vender o carro não tinha problema nenhum. Eu levei o carro na concessionária, a pessoa avaliou o carro, o pessoal observou o carro, mediu o carro todinho, o carro está em perfeito estado. Eu volto para casa, abasteço o carro, o marcador de combustível para. Comigo no posto. Não tinha necessidade de parar? Não tinha necessidade de parar, mas a minha escolha precisava ser testada. E ali ia ser testada aonde? Eu tô movimentando coisas que estão ligadas a dinheiro, tinha que surgir um gasto para mim. Glória, é um gasto pequenininho, porque talvez é uma pré-queda de confirmação. Porque eu já passei por essas questões, né? Quem está no grupo comigo sabe, várias vezes antes. De quando eu tomo uma decisão, acontece alguma coisa para gastar meu dinheiro, e esse lugar é sempre no carro. Então, é importante a gente observar que a gente vai perceber, todos os dias a gente vai perceber uma coisa nova, porque a gente está fazendo esse exercício com o espelho. Todos os dias a gente vai ou reforçar ou caminhar para uma decisão um pouco melhorada, e todo dia a gente vai fazer alguma coisa a respeito.
O mágico do negócio é você se lembrar todo dia para onde você está indo, todo dia fazer alguma coisa para chegar mais perto desse lugar. Porque o objetivo aqui é sair do ponto A e chegar no ponto B, seja o ponto B, qual for a sua escolha. Tudo ok? Temos perguntas? Tem sentido? Então, quer dizer que cada passo é num dia ou eu faço até o 5º passo todos os dias? Passo 1 e passo 2, só quando você está começando o ciclo, só no primeiro dia. Porque depois que você decidiu, você mantém a sua decisão. Sim. E aí vai para passo 3. Passo 3, 4 e 5, todo dia. Uhum. E aí Ótimo. o passo 6, que eu É a não chamei de reflexão. passo, eu chamei de reflexão final, né? Você vai fazer no último dia. Que é assim, tá, beleza, vamos fazer o balanço? 15 dias a gente passou atirando feito louco nesse alvo. A gente derrubou o alvo? A gente errou o alvo? A gente aprendeu a atirar mais perto? A gente tá melhorando? Não, eu caí feio, igual a Gisele falou. Beleza, eu tentei, fui lá, acelerei, caí. Tem problema? Não é gostoso cair, mas não tem problema. É melhor do que ficar no limbo. Sim. Entendido. Respondido? Tranquilo? Sim, faz sentido, sim. Uhum. O passo 1 e o 2 é o que você determinou, é o que você, né, o que você quer ser no futuro, né? Quem sou eu, né? Eu vou colocar aqui e vou manter a postura. Como se for, é do futuro, mas eu vou escrever no presente. E eu vou manter naquela postura. Isso. Isso aí. Depois, E facilita a decisão também. Você vai responder, você vai, olha, percebi que eu quero ser mais elegante. eu coloquei aqui. Decidi que eu vou manter essa escolha e eu vou passar 15 dias me tornando uma mulher mais elegante. O que eu vou fazer hoje? Eu vou escovar o cabelo? Eu vou fazer minha unha? Eu vou jogar fora uma roupa que não combina mais com esse eu, para eu não cair em tentação e usar de novo? Beleza, hoje eu vou pegar essa roupa e vou doar para alguém. Porque ela é uma roupa de quando eu tinha 15 anos, ela não combina com o meu look hoje. Ela não tem defeito, mas ela não combina mais comigo. Eu vou doar ela para alguém para não cair em tentação. Se naquele dia você pegou e entregou ela para alguém, ela não vai voltar mais para você, ou você cortou ela e fez uma coisa nova com ela na costureira, ou se você, né, como a Miriam tem o dom aí da costura, ela mesma foi lá, fez uma modificação, beleza. Você não volta mais naquele estágio que você estava. Aquele dia sua missão foi cumprida. Eu tenho feito o desafio da seguinte maneira: quando eu acordo, eu faço, e antes de eu dormir, eu faço o balanço do dia. Hoje, eu cumpri o que, porque a gente anotou lá, o que eu vou fazer hoje. Chega no final do dia, eu fiz. Se eu não fiz, eu já sei que eu falhei naquele dia, que foi uma pré-queda ou foi uma quedinha. Eu já acordo no dia seguinte. Se a missão que eu me predispus a fazer é igual essa questão, doar alguma coisa para alguém, aí vamos dizer que você não fez, que você correu para cima e para baixo com o filho, com não sei o que, não sei o que, não sei o que, nem conseguiu aquela hora de ir lá no guarda-roupa escolher a peça que você ia doar para alguém. No dia seguinte, você sabe que você decidiu isso e que você está com um PDA em aberto. PDA em aberto é pré-queda, é problema. Qual que é a primeira coisa que você vai fazer no dia seguinte? É 15 minutinhos. Você vai lá e faz, nem que seja uma meia furada. Mas você vai lá e fecha aquele PDA. Porque daí você vai começar a ver. E é muito interessante que quando você faz um dia, 2, 3, 4, nossa, no 5º dia já fica mais fácil. Já fica muito melhor. E a sensação, nossa, eu já fiz 5 coisas. A gente começa a contabilizar as vitórias também. Isso é muito positivo. Mais perguntas, meninas? Ô, Glória, deixa eu só fazer uma pergunta. Eu perdi o início, vai ter a gravação, mas então eu escolho coisas pequenas que eu posso fazer no dia. Não é um projeto que é para... Como a gente estava falando no começo, é assim, você pode colocar no seu desafio coisas que estão ligadas a um objetivo de longo prazo, ou um objetivo grande que você tem, até o seu sonho grande, não tem problema. É importante dividir o boi em bifes. Eu dei o exemplo, você não acorda Fiona e vai dormir uma princesa, né, uma rainha. Você precisa fazer essa mudança gradualmente. Então, o que você faz? Para ser essa mulher memorável, com o marido, com não sei o que, está lá no seu sonho grande, você vai ter que dar gerar uma pequena mudança em você que caiba em 15 dias.
Então, você vai dividir o seu boi nesse pedacinho e durante 15 dias você vai se esforçar para fazer esse pedacinho. Por quê? Porque você tem consciência que é para chegar lá. Com quem que você conversa no espelho? Com o seu eu do futuro grande cá. Porque é ele que sabe dizer para você o que precisa para chegar nesse lugar e o que tem de bom quando você chega nesse lugar. Mas o que você se predispõe a fazer nos 15 dias é uma coisa que caiba em 15 dias. Porque se eu chegar aqui, por exemplo, e falar assim, bom, eu quero ter um filho. Não vai dar, precisa de 9 meses de gestação no mínimo. Então tem coisas que não ficam viáveis, mas talvez o meu sonho grande é ter um filho. Eu peguei uma coisa que é Mas dá tem pra jeito de fazer em 15 dias, por exemplo, dias, né? tá bom. Viu? Então não adianta, não vai dar para fazer um filho em 15 dias. Mas Dá você para pode. fazer, só não nasce. Calma. Exato. Calma. Mas não dá para fazer o processo inteiro. Talvez a pessoa não tenha nem um pai pro filho. Ela vai, Glória, mas dá para fazer com laboratório, não sei o que, tá, mas até o processo de laboratório leva mais tempo do que isso. Então a gente precisa ser realista. Mas, para ser mãe, talvez a pessoa precisa mudar muito a rotina dela. E aí o que ela pode fazer? Ela pode aprender a cuidar mais da saúde dela e empreender o hábito de fazer coisas que, como mãe, ela vai ter que fazer. Então ela pode passar 15 dias fazendo coisas que a tornam mais apta a ter esse filho. Ou ela pode tomar uma grande decisão de mudar, talvez, de trabalho, de endereço, sei lá, não sei. Gisele quer falar. Ou não? Eu não escutei. Eu perdi. O som aqui ficou ruim, eu não escutei. Ah, tá. Eu estava falando que a Rita perguntou, então a gente vai colocar dentro dos 15 dias objetivos pequenos, né? Aí é aquela explicação do começo que a gente estava dando. A gente pode pegar um objetivo, né, uma meta grande, ou até um sonho grande. Só que a gente precisa dividir o que a gente vai fazer dentro de 15 dias para chegar mais perto. Então, no espelho, você vai conversar com aquele seu eu do futuro. E no dia, você vai fazer um PDA de uma microação que te deixa mais perto daquela pessoa que está lá dentro do espelho. Aí eu dei um exemplo para ela, a pessoa quer ser mãe. Ela, em 15 dias, ela não vai ter um filho e estar com o filho nos braços. Mas ela pode, dentro de 15 dias, se tornar uma pessoa mais apta a ser mãe. Como? Mudando um hábito, por exemplo, de alimentação dela. Indo ao médico, para poder fazer um check-up, para entender como é que estão as coisas. A questão do PDA diário é justamente para acelerar, para fazer a gente fazer, para forçar. Porque dá para poder realizar, para a gente poder realizar sonho grande, é a questão da premissa que a gente tem aqui dentro da aliança, do prestar atenção no progresso, que o resultado é consequência inevitável. E o progresso, ele mora nas ações diárias, é o PDA diário. Então, esse projeto do espelho faz a gente fazer. Porque se você faz um PDA e fala assim, hoje eu tenho que rodar um protocolo. Aí você não roda hoje. Aí você deixa para amanhã. Aí você não roda amanhã. Aí você deixa para depois de amanhã. Aí você não roda de novo. Por quê? Porque a vida é assim, é tumultuada, é tango-lalango, acontece isso, acontece daquilo. Aí passa 3, passa 4, passa 5 dias, e aquele PDA que você fez lá na segunda-feira, quando chega no sábado, você vê que você não fez. Ali, você consegue colocar luz, você coloca lupa. Você está resistente ao seu próprio plano. Você não está fazendo o que precisa ser feito. Você não está tendo postura. Você precisa mudar, precisa agir. E aí você consegue enxergar na essência aonde que você está errando, aonde que você está falhando e por que que você está pequena. Por que que você ainda não é aquela pessoa de lá. Então, o Onde eu me desafio é saboto maravilhoso. seria? Onde eu estou me sabotando seria, né? Quando você faz um PDA diário e você não cumpre a ação, você enxerga, tá na sua cara. E outra Ninguém, vantagem, é uma coisa assim, é nítido. você não vai fazer um PDA, né? A sua ação, ela não é uma coisa gigantesca.
Então, você vai ter, até as pré-quedas, elas vêm em doses homeopáticas, porque, como o próprio Elton disse, lá no Resgate dos Otimistas, uma coisa é você perseguir uma geladeira, outra coisa é você perseguir uma viagem para Paris. O tamanho da pré-queda é diferente. Então, se você deixa um PDA em aberto 3 dias de uma ação pequena, você vai ter uma percepção a partir do que vai se desdobrar naquela semana. Se você deixa um negócio grandão, eu quero bater 1 milhão de faturamento. Aí você escreve lá, bonitinho, seu plano perfeito, e vira o quê? Aquela carta de final de ano, que todo mundo escreve há 1000 anos, e nunca entrou na academia, nunca emagreceu, nunca teve filho, nunca abriu a empresa, etc, etc. Assim não. Assim você divide em pedaços menores, e você olha todos os dias. E todos os dias você olha o que você fez, o que você conseguiu, o que deu certo, o que deu errado, e esse lugar lindo e maravilhoso para onde você está indo. É o paradoxo de Stockdale. A gente não pode perder da vista da gente a realidade brutal que a gente está nela hoje. Mas a gente vai estar sempre lembrando daquele lugar maravilhoso para onde a gente está querendo ir. Então, isso é muito importante para conseguir um resultado mais rápido. Como disse a Gisele, olhar todos os dias para que a gente possa acelerar. Deixa eu parar de compartilhar aqui para a gente ficar mais linha. Então, temos mais coisas, temos mais perguntas, Nina? Então, deixa eu contar para vocês. Eu tive algumas, mesmo não fazendo, eu fiz algumas coisinhas. Se não fazendo, não colocando no papel, Glória. Uhum. Mas eu acabei fazendo, né? Só de ler os seus papéis, eu acabei fazendo dentro da minha mente e agir em relação a isso, né? O que me era, assim, impossível, o que estava sendo impossível, era aumentar as terapias, né? Eu queria aumentar as terapias, porque o meu objetivo era ajudar as pessoas, mas eu entendi, né, com a Aliança Divergente, que eu sou ajudada para poder ajudar as outras pessoas. Para isso que eu fiz, eu pensei bastante, né, fiz muitos PDAs, rodei bastante protocolo e cheguei à conclusão que para mim alcançar os meus objetivos, eu ia ter que dar um passo para trás, né, e para continuar dando os passos para frente. E eu voltei para trás. Eu voltei no valor da minha terapia e deu certo. Deu muito certo. Aumentou bastante. Mas para mim alcançar mais, eu tinha que fazer outras coisas. Aí eu lembrei, não é a Cida, como que é o nome da outra, sem ser a Cida? Rock? Isso, a Jaque falou que no sonho grande dela, ela tinha que ser exibida, né? Para ela ser exibida, ela tinha que se mostrar mais. E como eu sou terapeuta e também faço a leitura corporal, sou analista corporal, eu pensei, para mim fazer a propaganda, eu também vou ter que ser exibida, né? Para mim mostrar o meu trabalho, eu ia ter que ser exibida. E resolvi fazer vídeos que deu muito certo, mas muito certo mesmo. E com valor reduzido, né? Das terapias, graças a Deus, né, e Aliança Divergente, eu consegui atingir um público maior e a quantidade de clientes também aumentou. Então, foi nesse pouco tempo, Glória. Parabéns, você merece, não pare. E eu acredito, foi lendo o que você postou. Que coisa boa. Então, olha só que interessante. Se a gente pensar que você nem empreendeu toda a energia que você poderia e já deu resultado, perceba que é sobre isso. Já que ela chega aqui, a própria Aliança faz isso. No primeiro ano, a gente teve lá plano perfeito no início do ano. E a gente teve um ano para fazer. Agora a gente já faz trimestralmente com eles mesmos, porque ela deu a orientação de fazer esse reajuste trimestral, mas eles não faziam o evento. Agora nós temos o evento com eles mesmos, nos apoiando, nos mostrando, nos guiando, dando os próprios exemplos de como fazer isso.
E no começo, eu não fazia o acompanhamento semanal, como ela também instruiu fazer, mas eu não tinha maturidade para isso. Já tem mais de um ano que a Gisele e eu estamos fazendo esse acompanhamento semanal entre nós, e já temos outras aliadas que também já têm um bom tempo, já está quase completando um ano, outras estão começando agora, e todas as pessoas, invariavelmente, que passaram a fazer esse acompanhamento, que passaram a fazer esse trabalho de olhar constantemente, quanto menor o período de tempo que você demora para olhar novamente o seu desempenho, menor é a sua frustração. Eu me lembro muito claramente de uma entrevista, eu não sei se é um podcast, o que era, mas foi de um trecho que eu assisti de um dos aliados perguntando para a Jaque como ela lidava com a frustração. Porque a gente vai lá, faz o plano perfeito, escreve aquele sonho, aquela coisa toda, ela pegou e respondeu, que frustração? Não tem frustração. Eu olho toda semana. Só tem surpresa desagradável que não está vendo o que está acontecendo. Eu sei o que está acontecendo. Se eu me desviei da rota, eu sei, eu realinho o meu caminho. Se o esforço está grande demais, eu diminuo o sonho. Se o sonho está grande demais, eu aumento o esforço. Eu faço escolhas ao longo do tempo. Então, é sobre isso. Não tem frustração se você está constantemente olhando. Então, é sobre isso. Entender que a intensidade distorce o tempo e a gente está conscientemente escolhendo dar um gás em alguma coisa. Porque o Elton também falou muito sobre isso no último plano perfeito. Quando a gente quer colocar velocidade, não adianta atirar para todos os lados. A gente precisa escolher uma coisa e dar foco nela. Só que você não pode passar um ano inteiro olhando só para o seu financeiro. Senão, quando chegar no final do ano, talvez seu namorado já tenha ido embora. Então, o que você faz? Você usa aquela técnica, a velha técnica chinesa da escola. Bateu o sinal, você muda de assunto. Então, quer coisa melhor do que você passar um dia trabalhando em uma coisa? 15 dias trabalhando em uma coisa? Bateu o sinal, você muda. As coisas não vão desabar na sua vida porque você passou 2 semanas dando foco para a academia. Você não vai perder a sua dieta porque você passou 5 dias fazendo uma viagem, porque você tem o objetivo de ser uma pessoa que entende mais da cultura, que tenha mais repertório para poder vender melhor. Você vai ficar 5 dias fazendo aquilo, o resto do mês você faz outra coisa. Então, esse é o objetivo, é dividir em pequenas tarefas, porque o passo mais importante é o próximo. É por isso que é muito sensacional a questão da divisão de temas por mês. Exato. Fala que não é verdade que a gente sente o coração da gente bater diferente quando chega dezembro e fala, é o mês do tudo ou nada. A gente dá uma esforçada a mais daqui e ali quando fala assim, esse é o mês da fome. A gente vai rodar mais protocolo, vai ter mais conversa difícil quando fala, é o mês de... Ai, qual que é o nome desse ano? Foi... O que me marcou, teve um parecido antes, você vai lembrar quando eu falar, mas o que me marcou esse ano foi o mês da definição, que foi novembro. Alguém chegou para mim e falou, nossa, Glória, o ano já acabou. Eu falei, Deus me livre, guarde o meu ano, ainda tem muita água para passar embaixo dessa ponte, se acabou para vocês, problemas de vocês. Eu ainda tenho 2 meses, porque eu tenho que definir um monte de coisa, e depois ainda tenho dezembro para fazer. Então, problema de vocês, se o ano de vocês terminou. No meu, eu estou decidindo, só estou definindo agora, ainda tem muita coisa para fazer. Então, assim, eu estava vendo isso do meu lado, as pessoas, já para elas, nossa, já não deu, o que eu não consegui, eu já não consigo mais. E eu, que isso, você está ficando louco? Eu ainda vou viver 10 anos aqui dentro desses 2 meses. E a sensação é essa, tá, gente? Isso, pessoal, estamos parando por hoje. Se você tiver alguma dúvida, corre lá no grupo, entre em contato com a gente, vocês sabem como nos encontrar. O objetivo aqui, esse desafio do espelho, espelho meu, possa acelerar aí o desempenho de todos nós e que a gente consiga muitos resultados para a gente ter muitos celebres aqui, para a gente ter muitas entrevistas divergentes. Beijo grande.